vamos poder assentar. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, né? Estamos muito felizes com a presença do Senhor neste lugar. E nós sabemos que não importa o número nem a quantidade, nós sabemos que nós estamos aqui fazendo a diferença. Glória a Deus. Eu creio que a nossa igreja está aqui já impacta muito no espiritual. Glória a Deus. E impacta na tua vida você estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Essa semana nós vamos entrar, semana de Natal. Nós precisamos estar orando, jejuando, vigiando, porque é uma semana pesada espiritualmente, muito pesada, né? E não vou entrar muito em detalhes, mas a gente precisa estar orando, vigiando, e se puder jejuando, em vigilância. Acontece tantas coisas nessa época, é tanto demônio invocado, é tanta coisa que acontece, que nós possamos, como igreja, estar vigiando. Nós não vamos fazer nada aqui durante essa semana, só domingo o nosso culto, que vai ser um culto especial, nós vamos fazer aqui uma apresentação, mas que você esteja durante a semana orando, vigiando, buscando a presença de Deus, para que o Senhor te dê graça, te dê força, te proteja, cuide da sua família, dos seus. Amém? Vamos ler a palavra. O Senhor me deu essa palavra hoje pela manhã. Evangelho de Mateus. Então, perguntando se eu quero fazer os avisos. Então, já vou fazer o aviso. É esse. O último culto vai ser o próximo culto, vai ser o último culto do ano. Sexta-feira nós não vamos ter, essa sexta agora. Nós vamos dar uma descansada, para a gente começar o próximo ano já com força. Então, a gente vai dar essa descansada. Então, domingo nós estaremos aqui com o especial de Natal, que vai ter uma apresentação que é da vovó Doquinha, Natal da vovó Doquinha. E aqui eu estou com alguns convitinhos que vocês vão poder pegar alguns para entregar para algumas pessoas, Então nós vamos distribuir na região, Quem sabe o Senhor salva vidas nesse dia. Nós vamos ministrar através da apresentação, através da palavra, Vai ser ministrado. Porque a apresentação não é só uma apresentação, não é só arte. A arte, ela tem uma ministração. Toda arte tem uma ministração, todas. Desde um quadro pintado na parede, uma música, uma dança, uma peça, todas têm uma adoração, uma mensagem, uma invocação espiritual. Ou de Deus, ou do mal. Então toda a arte, ela tem a parte espiritual. A arte é muito espiritual. E a gente precisa ter cuidado com a arte, porque o inimigo usa essa ferramenta que é de Deus. A arte é de Deus. Deus é o maior artista que existe. O louvor e a adoração começou no céu. Acredito que tudo que é de arte, tem a ver com arte, a inspiração e o dom é de Deus. Só que alguns pegam aquilo que recebe de Deus e usa para o mal, Mas que você possa vigiar com as artes, amém? Porque toda arte, ela invoca ou Deus ou o mal. Então, vamos ler a palavra Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e o versículo 19. Nós vamos ler 19 ao 21, e aí a gente vai pular para 33 e 34. Louvado seja para sempre, Senhor. Teu nome. Diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Pula para 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma palavra conhecida, que todos nós conhecemos. O Senhor colocou um tema até no meu coração, acordei com
esse tema no meu coração hoje de manhã, que é riquezas do reino dos céus, que está baseado nesse versículo que fala, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas ajuntais tesouros nos céus, tesouros dos céus. Mas antes da gente entrar no tesouros dos céus, vamos entender aqui o que essa palavra do Senhor está dizendo. Quando a gente tem o nosso coração em tesouros da terra, a gente está com a ganância, né, com ambição, com desejo de ter as coisas, e aí a gente acaba pendendo para o pecado, para o mal, e nós ficamos, muitas vezes, quando nós estamos com a ganância, o desejo por ter as coisas, isso faz com que a gente passe por cima de princípios, de valores, de pessoas, de educação, de respeito, e a gente atropela tudo para ter aquilo que a gente deseja. E o coração do homem vai juntar um monte de tesouro na terra, mas aquilo não vai servir para nada. Mas quando a palavra do Senhor está dizendo, juntais tesouros no reino dos céus, porque lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Aleluia. Se você vai ter o coração livre da ganância e do desejo de ter. Por quê? Por que a gente tem que ser livre dessa ganância, desse desejo de ter? Porque dentro desse texto mesmo, desse capítulo, depois você lê o capítulo inteiro, depois do 19 em diante, lê tudo depois em casa, com calma. Jesus está explicando que o Pai Celestial cuida. E muitas vezes a gente fica desesperado atrás de coisas quando a gente é órfão. A orfandade muitas vezes está no meio da igreja. A gente é órfão e fica achando que não temos um pai que provê, que cuida. E o Senhor, já falou aqui no início sobre o pai, paternidade. A palavra de João 1. O pastor acabou de falar aqui sobre paternidade. A todos quanto creem no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, porque creu em Jesus, porque recebeu Jesus em sua vida e se tornou filho de Deus, a orfandade ela tem que desaparecer. Você não é mais órfão, você tem um pai. Então você vai ficar com preocupação com o dia de amanhã, se preocupando com o que vai ser, com como que eu vou pagar minha conta, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. Não devemos ter o coração preso nessas coisas. Essas coisas são as pessoas do mundo. Nem a Bíblia fala, são os pagãos, os gentios, que seria para nós as pessoas que não têm Jesus. As pessoas do mundo, elas correm atrás disso, elas se preocupam com isso, elas não dormem pensando nessas coisas. Mas nós temos um Pai. Aleluia. E esse Pai cuida, provê. E aí está falando, não tenha teu coração preso nisso. Juntais tesouros no reino dos céus. E o que é tesouro no reino dos céus, igreja? Então eu não sei o que é isso. Então nós vamos falar nessa noite sobre os tesouros do reino dos céus. Eu listei aqui alguns, mas tem muito mais tesouros no reino dos céus que nós podemos usufruir por sermos filhos. Como filhos somos herdeiros. Você sabe que quando um pai ou uma mãe tem posses, se ele partir para a eternidade, morrer, os filhos herdam e é igual. Foi filho, herdou. A única forma de eu receber uma herança do meu pai é eu fazer uma carta escrevendo a punho que eu não quero. Protocolar, fazer isso virar um documento, e aí eu rejeito essa herança. E ela não vai para meus irmãos, ela vai para casa de caridade, vai ser benefício para alguma dessas de obras sociais. Mas, tirando isso de eu rejeitar, é meu por herança, porque é direito, é lei. Assim, nós somos herdeiros de Deus, da riqueza de Deus, por sermos filhos. Aleluia. Aí ele até falou aqui no início disso, do filho pródigo que quis a herança do pai antes do pai morrer. Muitas vezes a gente quer herdar a herança de Deus antes do tempo. A nossa herança nós receberemos na vida eterna, a completa. Mas aqui na terra nós pegamos partes da herança que nós estamos prontos. Mas nós vamos ter a herança completa na eternidade com o Senhor.
Quando Jesus buscar a tua noiva, e nós estivermos com Ele para sempre no céu, aí nós teremos parte completa da herança. Glória a Deus. Mas o que Ele nos dá aqui na terra? Então eu vou falar aqui algumas coisas que eu anotei. Nós recebemos o perdão dos pecados. Isso é uma riqueza maior do que dinheiro. Porque imagine uma pessoa cheia de pecado, e ela está cheia de culpa, e ela está cheia de consequência dos pecados, porque o pecado traz consequência nas nossas vidas. Então ela está pesada, um fardo, cheia de pecado, e aí ela vem para Jesus, e Jesus dá o quê? O perdão. E ao receber o perdão, Jesus pega todos aqueles pecados, tira dela e joga no mar do esquecimento, como se ela nunca tivesse cometido esses pecados. Ela recebe o perdão e ela é limpa desses pecados. Aleluia. Por ser limpa, ela recebe por herança também a libertação de toda a consequência desses pecados. Porque uma vez Jesus já pagou o preço. Se você recebe o perdão, você recebe a libertação. Aleluia. Mas precisa acessar esse lugar no Senhor. Precisa juntar essa riqueza. Riqueza de santidade, de pureza, de vestido de noiva, de pedras preciosas, que o que a gente vai se adornar como noiva, coroa, né? Os adornos de um vestido de noiva, da noiva, o Senhor vai colocar sobre nós. Aleluia. Aleluia. Então, isso é uma das coisas de herança que você recebe, é uma das riquezas. Que a pessoa pode ter o dinheiro que for, ela não vai ter paz no coração quando ela olha para os seus pecados, quando ela olha para aquilo que ela já fez. Mas quando ela recebe Jesus, ela pode ser pobre, não ter dinheiro nenhum, mas ela recebe o perdão, e essa paz que ela tem com Deus, com ela mesma, com as pessoas, não tem dinheiro que vai comprar e pagar isso. Glória a Deus. Mas outra riqueza do Reino dos Céus, a gente recebe paz, satisfação. O que é paz? É um estado de coração, de alma, de mente, de emoções, de tranquilidade. E aí você vai falar assim, mas como eu vou ter paz no ambiente que eu estou? Como eu vou ter paz no ambiente do meu trabalho? Como eu vou ter paz no ambiente da minha família, da minha casa? Como eu vou ter paz naquele ambiente da escola? Quem tem a herança tem, não importa que ambiente esteja, porque a paz do Senhor, ela te guarda, ela te enche. E no meio da tribulação, da tempestade, está caindo tudo lá e você está lá em paz, porque essa paz, ela vai além do entendimento. A Bíblia fala que a paz que excede o entendimento, que vai além do entendimento, guarda a tua alma quando você busca essa riqueza. Então nessa noite nós vamos desprender nosso coração das coisas da terra. O que são as coisas da terra comparadas às riquezas dos céus? Que nós possamos ter o nosso coração desejoso por Cristo. Porque a missão, tudo que Ele traz para nós, a paz, dinheiro não compra não. Você pode, a pessoa acha que o mundo prega uma falsa paz. E essa paz, ela virá, com o governo de Cristo uma hora. O que é essa paz que eles pregam? Conforto, prazer na carne. Faz tudo que te der vontade, tudo que você gosta, tenha prazer o tempo inteiro. E ninguém pode te tirar, você tem que viver pelo seu prazer. Agora imagine se nós vamos fazer tudo que nos der vontade. Imagina isso. Aí acorda de manhã, eu quero levantar. Não estou com vontade de levantar. Aí, não estou com vontade de escovar os dentes. Eu não estou com vontade de comer. Ou de repente estou com vontade de comer. Vai, come. Estou com vontade de ficar aqui sentada fazendo nada. Estou com vontade de... Aí daí começam os pecados. Eu estou com vontade de beber tal coisa, de fazer tal coisa, e aí começam os pecados. E a pessoa começa a ir fazendo tudo que dá vontade, tudo que dá vontade, tudo que dá vontade. Aonde reparar o ser humano é insaciável a carne. Ela é insaciável. A gente diz para a nossa carne, você não faz o que você tem vontade. Você não quer levantar, mas você vai levantar. Você não quer escovar o dente, você vai escovar. Você não quer comer demais, você não vai. A gente que põe um limite em nós mesmos. Nós não fazemos a nossa própria vontade. Só que
Porque a paz não é fazer o que você tem vontade. Isso é a falsa paz do anticristo. A paz é ter uma certeza que está tudo bem, que tudo vai dar certo, que você tem um Deus, que Ele está com você. Que por mais que esteja tribulado a situação, Deus está ali e vai dar vitória. Que você não é aquilo que está acontecendo ao seu redor. Isso não te define. A luta que você está passando não define quem você é. A situação que você está hoje não é quem você é. Deus está trabalhando. E um dia você estará com Ele para sempre. Eu creio. E muito mais do que essa paz, ela vem quando você recebe perdão dos pecados da paz. Quando você recebe a libertação das consequências do pecado, você tem paz. E o Senhor vai trazendo sobre você uma satisfação. Aleluia. Que satisfação é essa? Estar satisfeito pela vida. Satisfeito só por existir. Igual uma criança, ela é feliz porque ela existe. Ela está satisfeita só por existir. E muitas vezes nós não somos assim. Como a criança, satisfeita e feliz por existir. Nós reclamamos por existir. Muitas vezes nós não queríamos nem ter nascido. Reclamamos, achamos ruim nossa própria vida. E a gente olha para a situação da nossa vida e fala: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Mas o Senhor quer trazer essa satisfação de vida. Porque Ele não criou você para viver infeliz. Ele criou você para ter essa satisfação e essa paz. Aleluia, mas você encontra isso nele. Olha para aqui as Meu Deus. Outra riqueza, o gozo, que é a alegria, é um estado de alma de alegria. Alegria que me dá as suas. Não é aquela alegria passageira, momentânea. Vamos numa festa, todo mundo ri, canta e dá risada e acabou. Não é essa que é a alegria. Isso vai ser momentos de alegria. Então, existe uma definição assim. Aquelas alegrias momentâneas, você tem quando vai num parque, quando vai numa festa, quando assiste alguma coisa engraçada, dá risada, que é aqueles momentos de adrenalina, vai no parque de diversões, vai lá na montanha russa, e deu aquela alegriazinha passageira. Isso é momentos de alegria, mas quando terminou aquilo ali, acabou a alegria. Agora, a alegria verdadeira é um estado de alma, de coração, de espírito, onde você vai estar sentindo essa paz, satisfação e gozo e alegria no Senhor. Outra riqueza no reino dos céus, Ele traz cura. Aleluia. Ele traz cura no seu corpo. Ele traz cura das suas dores físicas. Ele traz cura da sua alma e do seu coração. Louvado seja o teu nome. Ele traz cura em feridas e traumas que você já passou e já viveu. Aleluia, que mandar as suas. Outra riqueza, além da cura, Ele traz restauração. O que é restauração? Quando Deus criou o Adão e Eva, o homem e a mulher, criou perfeito, completamente perfeito, sem nenhum pecado. Mas depois que o pecado entrou e passou a ser de todos, nós não somos mais aqueles. Mas a restauração é nos levar aos poucos a se tornar novamente perfeito. A Bíblia fala que nós, não sei onde está escrito agora para trazer para vocês, mas tem um texto bíblico que fala que nós somos gerados novamente no ventre de Deus, segundo a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança que perdemos no jardim do Éden, nós somos gerados no ventre de Deus novamente, essa imagem e semelhança, mas no sentido espiritual. Só que essa glória de Deus, quando desce, ela toca nossas células do corpo. Ela toca no nosso sangue, no nosso DNA e restaura pecados geracionais de muito tempo, de Adão e Eva até chegar em mim. Quantos pecados não existiam de meus antepassados? Muitos, que não dá nem para dizer. Mas em mim, quando eu vou me enchendo do poder do Espírito Santo, Ele vai regenerando. Ele vai transformando a minha natureza física também, do corpo. E Ele vai tocando na alma, no espírito e no corpo, e vai transformando e regenerando as nossas vidas. Aleluia. Então Ele traz restauração, que é restaurar o estado original da criação de Deus, da imagem
e semelhança de Deus que perdemos no Éden. Aleluia. Mais uma riqueza do reino dos céus. Ele derrama sobre nós sabedoria acima de todas as pessoas. Daniel tinha sabedoria mais do que todos os sábios estudados da Babilônia, que era o império da época, onde tinham todos os mais sábios e inteligentes. Eu quero dizer que não tem ciência deste mundo, nem conhecimento deste mundo que Deus não saiba e que Ele não pode revelar para você. Ele pode dar sabedoria e inteligência em qualquer área do mundo que Ele quiser te dar, sem você ter entrado numa faculdade, sem você ter se formado em nada. Deus pode tocar sua mente e colocar em você conhecimento, sabedoria, inteligência para fazer coisas que Ele quer que você faça. Então, estar alinhado no centro da vontade de Deus é muito maravilhoso. Deus usou muito Daniel e seus companheiros dentro da Babilônia. Glória a Deus. Mas por quê? Porque eles se santificavam e buscavam a riqueza do reino dos céus. Eles não buscavam a riqueza da terra. Eles rejeitaram o manjar do rei, as comidas do rei. Comeram legumes, frutas e tomaram água por 3 anos, para não se contaminar com aquela comida. E Deus honrou eles por isso. Aleluia. Deus dá sobre nós inteligência e discernimento. Aleluia. E agora eu quero falar de que esse aqui é forte. Meu Deus. Uma das riquezas que Deus te dá: poder. Poder. Deus dá poder para a sua igreja. É uma das riquezas que Deus te dá: poder. O que é esse poder? O poder para executar coisas, o poder para fazer coisas, o poder para expulsar demônios, o poder para curar enfermos, o poder para fazer realizações. Glória a Deus. Olha para aqui a chama das suas. De repente Deus quer que você, um exemplo, né? Que você tenha uma empresa, que você venha trabalhar em uma determinada área. Deus vai te dar não só sabedoria, não só inteligência, mas o poder para executar isso. Porque muitas vezes você tem a sabedoria, tem a inteligência, mas falta o poder. Poder para levantar a mão e os demônios têm que sair correndo. Deus, Ele te dá poder. Aleluia. E o Senhor, né, quer que você busque essa riqueza no reino dos céus. Poder de Deus para ter dons. Ele quer te derramar dons. Existem 3 níveis de dons, nós vamos estudar sobre isso. Mas os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons redentivos. Os 3 dons servem para ministério, para a obra do Senhor. Aleluia. Mas você pode ser usado em qualquer lugar por esses dons. Ele te dá poder. Poder para curar, para profetizar, para ministrar a palavra. Poder para servir. Existe o dom do servo. Poder para servir. Poder para fazer coisas grandes. Tem pessoas que têm o poder de multidões, né? Aonde ela vai, ela junta uma multidão. Isso é um poder, é um dom que Deus deu. Aleluia. Dom para pastorear, dons para ser mestres, dons espirituais, dons ministeriais. O Senhor, Ele dá poder para dar dons. Aleluia. Glória a Deus. Para expulsar demônios, para impor as mãos, para, né, ter a alma saciada e suprida. Também é um poder. Glória a Deus. E por último, o poder, né, do que eu anotei, mas é claro que tem muita riqueza no meio de Deus. Mas aqui por último que eu coloquei é a riqueza que Deus dá para você, a verdade. Aleluia. Que verdade é essa, irmãos? A verdade sobre quem você é. A verdade sobre as coisas do céu. Porque às vezes a gente está me engano. Às vezes mesmo dentro da igreja a gente está me engano. A gente está acreditando em coisas que não são. A gente acredita em mentiras. E aí Ele vai nos dar o poder de nos revelar a verdade. E a verdade te libertará. Ele quer derramar a verdade dele sobre você, a verdade sobre você, sobre a sua identidade. Então, a verdade sobre a sua identidade é uma das riquezas maiores que você pode ter de Deus. Aleluia, quer mandar as suas. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa. Depois que eu anotei essas coisas aqui, Deus falou bem assim comigo.
Filha, a maior riqueza que uma pessoa, um ser humano pode ter, sou eu. Aleluia. É Deus. E muitas pessoas falam, eu tenho Deus, mas elas não sabem o que é ter Deus. Ter Deus é estar em comunhão, conexão, como um só com Ele. Aleluia. Cantar as fúrias. É ter todas essas bênçãos aqui que eu falei, e muito mais. É andar diferente do mundo. É ter um entendimento diferente do mundo. É olhar para a circunstância com outro olhar. É ter uma conduta de vida diferenciada. No dia a dia você não é igual ao mundo, você é diferente. Nós não somos iguais a este mundo, nós somos diferentes porque nós temos a mente de Cristo. Nós andamos com Ele. Aleluia. Davi entendeu isso perfeitamente. Ele era pastor de ovelhas antes de ser rei, antes de ser ungido. Cuidava das ovelhinhas do seu pai. E ali ele orava, adorava ao Senhor. E ele teve um entendimento de fazer uma comparação dele com Deus. Ele como pastor, Deus como seu pastor. As ovelhinhas estavam ali. E a forma que as ovelhinhas se sentiam com o pastor verdadeiro que ama, que cuida, ele assemelhou a nós, ovelhas. Depois Jesus veio e completou essa parábola. Aleluia. Porque da forma que uma ovelha tem paz, tem tranquilidade, tem confiança no seu pastor, porque a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. O outro pode chamar, ela não vai. Mas o seu pastor, ela segue. E nós somos ovelhas de Cristo. Jesus é o nosso pastor. Existem pastores homens, mas eles não são pastor verdadeiro, eles são representantes de Cristo. O pastor verdadeiro é Jesus. Ele é o seu pastor. Você conhece a voz dele, porque você é a ovelha dele. E se ele é o teu pastor, você vai estar como? Tranquilo. Pode contar para mim o Salmo 23 para a gente encerrar? Aleluia. Ele coloca assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Assim como eu sou o pastor dessas ovelhas, o Senhor Deus é o meu pastor. Nada me faltará. Por quê? No segundo versículo responde: deitar-me faz em verdes pastos. Então, comida, o pastor leva para o melhor pasto. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, sede, ele vai levar para a melhor água, águas tranquilas. E aí, nesse lugar de águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas. Veredas é caminhos da justiça, porque ele é justo. Ele vai te levar para o caminho injusto. Ele vai te guiar pelo caminho justo. Como ele comparou isso? Ele comparou isso quando ele estava guiando as ovelhas para levar até os pastos, para levar até as águas tranquilas. Ele escolheu o melhor caminho. Livrava as ovelhas dos buracos, das pedras, para que elas caminhassem ali com ele. Da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui você vai entender que ainda que aquele caminho tenha algum perigo de morte, as ovelhas ficam tranquilas, porque tem um pastor que tem um cajado que vai segurar elas para elas não caírem em precipícios, em buracos. Aquele cajado vai livrar elas do caminho mau. Então por isso o cajado do Senhor é consolo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sabe o que é isso aqui? Aquele que é a ovelha de Jesus, quem se humilha diante dele, ele honra. Isso aqui é honra. Uma mesa de banquete, de alimentos para você, perante seus inimigos. O Senhor vai ungir a tua cabeça, porque existia um costume de a pessoa que sentasse à mesa que fosse honrada, eles pegavam óleo, um óleo cheiroso, e ungia a cabeça da pessoa perante todos aqueles que estavam à mesa. Isso era para honrar a pessoa. Tanto que quando aquela mulher unge os pés de Jesus, Jesus fala assim para ele: você não me ungiste, eu sou seu convidado de honra e tu não me ungiste, mas ela me ungiu com o seu unguento. Aleluia, e com suas lágrimas. Então
Então, o Senhor, Ele faz honra pelos seus inimigos, porque Ele leva pelo caminho da justiça. Deus, Ele é justo. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias quer dizer, enquanto eu viver na terra, para sempre. Aleluia. Então, a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre nós também é uma das riquezas que nós podemos ter do reino dos céus. E ter esse entendimento do que é a riqueza do reino dos céus, de quem é o Deus que você serve. Eu quero dizer, a ganância e a ambição é um pecado. Mas, quando nós temos o coração em Deus, nós temos o contentamento e a certeza de que Deus não deixará faltar nada que seja necessário. E se Ele quiser, Ele te honra. E se Ele quiser, Ele te dá até menos que você possa ter. Mas o seu coração não pode estar preso nisso. Ele jamais vai entregar bênçãos no coração para aquela pessoa que o coração dela vai se corromper. Que vai amar mais aquilo que Deus deu do que a Deus. Porque antes de te abençoar, Ele quer muito te abençoar. Mas antes de te abençoar, Ele quer o teu coração. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Sabe por que não estão? Algumas não vêm, não conseguem vir, porque não tem esse coração em Deus, nas riquezas de Deus. Elas estão com o coração às vezes na ganância, querendo bênção, querendo coisas. Mas quem tem o coração em Deus e quer a presença de Deus e quer Deus, não nada impede ela de estar na presença do Pai. Ela busca o Pai, e não por bênçãos, mas para ter a riqueza do céu. E eu quero dizer para vocês, para encerrar, que eu anseio e desejo de ver o sobrenatural de Deus. Aleluia. O sobrenatural de Deus. Ter visões, revelações, né? Deus fazendo coisas extraordinárias como curas, libertação, salvação. Eu anseio por ver Deus agindo no sobrenatural na sua vida, na sua família, na sua casa, nesse lugar. Nós queremos ver isso. E eu gostaria que vocês também desejassem a mesma coisa para você, para a sua vida. E nós vamos colocar o coração na riqueza do céu, para que essas glórias do Senhor nos alcancem. Isso vale mais do que qualquer coisa da terra. Vale mais do que uma casa, do que um carro, do que dinheiro na conta, do que uma viagem de férias. Essa glória de sobrenatural, de poder de Deus, vale mais do que tudo isso. E nós vamos buscar o Senhor para que Ele derrame sobre nós. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Vamos orar para a gente.